Olha só, hoje a gente vai mergulhar de cabeça em um número que, nossa, fez bastante barulho no mercado. A Vulcabras, com o código VULC3, anunciou um dividendo que resultou num retorno de encher os olhos. Mas, como a gente bem sabe no mundo dos investimentos, números que parecem bons demais para ser verdade quase sempre merecem uma segunda olhada, um verdadeiro pente fino. Vamos investigar os dados e descobrir o que realmente está por trás desse anúncio. Isso mesmo, 27%. Esse foi o dividend yield que a Vulcabras projetou, um número que, vamos combinar, salta aos olhos em qualquer tela de cotações. Num mercado onde um retorno de dividendos na casa de 8% a 10% ao ano já é visto como excelente, 27% parece coisa de outro mundo. É o tipo de número que gera euforia, mas que, para o analista atento, acende um grande sinal de alerta e pede uma investigação. E essa é a grande questão, não é mesmo? Será que a Vulcabras encontrou alguma fórmula mágica e se tornou uma máquina de gerar caixa da noite para o dia, capaz de manter esse nível de pagamento? Ou será que existe uma explicação menos óbvia, talvez algum evento extraordinário escondido nas entrelinhas do balanço da empresa? É exatamente isso que a gente vai fazer aqui, uma análise detalhada para ir muito além da manchete. Para a gente desvendar esse caso, o nosso roteiro vai ser o seguinte. Primeiro, vamos entender o contexto desse yield de 27%. Depois, um passo fundamental, vamos comparar o crescimento da receita com o volume de vendas para achar a primeira pista. Em seguida, vamos descobrir o segredo por trás dos lucros que parecem gigantescos no papel. Vamos investigar a real origem do dinheiro usado para pagar esses dividendos. Com tudo isso em mãos, a gente recalcula os números para encontrar uma perspectiva mais realista. E, por fim, uma análise completa com os pontos-chave. Então, bora lá! A primeira etapa da nossa análise começa lá em cima no resultado, na receita. Comparar o quanto a empresa faturou em dinheiro com o quanto ela de fato vendeu em unidades de produtos é essencial para a gente diagnosticar a saúde do crescimento. E é bem aqui que a gente já encontra a primeira peça importante do nosso quebra-cabeça. Agora, o que é realmente interessante aqui é a diferença gritante entre esses dois números. A receita anual cresceu robustos 17%, um número excelente à primeira vista. No entanto, o volume de pares de calçados e peças de vestuário vendidos cresceu apenas 4,2%. O que isso nos diz? A matemática é clara. A maior parte do crescimento da receita não veio de um aumento na demanda pelos produtos, mas sim de um aumento bem significativo nos preços. A empresa conseguiu repassar mais de 10% de aumento de preço em um ano, uma estratégia que pode ser arriscada se o volume começar a cair. E quando a gente olha os números mais recentes do último trimestre do ano, a história fica ainda mais nítida e talvez um pouco mais preocupante. O volume de vendas de calçados esportivos, que é o coração do negócio da Vulcabras, teve uma queda de 2%. Outros calçados também caíram 2%. O que salvou o resultado foi o segmento de vestuário e acessórios, que cresceu 8%. No agregado, o volume ficou estável. Mesmo assim, a receita trimestral cresceu 11,4%. De novo, o motor desse crescimento foi o preço, não a quantidade. Essa desaceleração no volume é um ponto de atenção muito importante para o futuro. Certo, já entendemos que o crescimento da receita foi impulsionado por preços, não por volume. Agora vamos descer mais uma linha no balanço e investigar o lucro. A empresa reportou um lucro líquido espetacular. Mas será que ele reflete a real performance operacional do negócio? Vamos descobrir o que está por trás desses números. Antes de continuar, a gente precisa entender um conceito crucial, o lucro recorrente. Pense nele como o lucro limpo da empresa, aquele que vem da sua atividade principal, da venda de calçados e roupas, dia após dia. Ele exclui eventos únicos, como a venda de uma fábrica ou o ganho de um processo judicial, que podem inflar o resultado em um ano específico, mas que não vão se repetir. É esse número que nos mostra a verdadeira capacidade da empresa de gerar lucro de forma consistente. E este quadro ilustra perfeitamente por que o conceito de lucro recorrente é tão importante. O lucro contábil oficial, aquele que a gente vê na maioria dos portais de notícias, foi de 1,1 bilhão de reais, um crescimento impressionante de 104%. No entanto, quando a gente limpa os efeitos não recorrentes, principalmente de créditos fiscais, o lucro recorrente foi de 573 milhões, com um crescimento bem mais modesto e realista de 5,3%. A diferença é brutal. O lucro oficial da manchete é quase o dobro do lucro que a operação realmente gerou. Essa distorção tem um impacto direto em como o mercado avalia a empresa. Usando o lucro inflado de 1 bilhão e 100, o múltiplo preço/lucro, ou PL, fica em 4,8. A empresa parece estar sendo negociada a um preço extremamente barato.
Contudo, se usarmos o lucro recorrente de 573 milhões, que é a base correta para uma análise de longo prazo, o PL real sobe para 9,8. Ainda é um múltiplo razoável para o setor, mas é mais do que o dobro do que parece à primeira vista. Fica claro que a percepção inicial pode ser bem enganosa. Fazer esse tipo de análise detalhada é o que separa um investimento bem-sucedido de uma aposta. Para mais análises como esta, não deixem de se inscrever no canal, e isso é importante para o crescimento do canal e para trazer mais conteúdos úteis. Agora uma pergunta: quer investir com segurança? Confira aqui embaixo, na descrição, uma seleção de livros obrigatórios para quem quer dominar o mercado de capitais. Agora chegamos ao ponto central da nossa investigação. Já vimos que o lucro foi inflado por eventos não recorrentes. Mas e o caixa? De onde realmente saiu o dinheiro para pagar um dividendo tão grande? Uma coisa é o lucro no papel, que pode ser influenciado por diversas regras contábeis. Outra, bem diferente, é o dinheiro vivo entrando na conta da empresa. Vamos seguir a trilha do dinheiro. Esse número representa o EBITDA da empresa no ano. O EBITDA é uma boa aproximação da geração de caixa operacional da companhia. É de forma simplificada o quanto de dinheiro a operação principal do negócio gerou antes de descontar juros, impostos, depreciação e amortização. É o fôlego financeiro da operação. Guarde bem esse número, 884 milhões. E este foi o valor total que a empresa se comprometeu a distribuir aos seus acionistas em forma de dividendos e JCP. Agora coloque os dois números lado a lado. A empresa gerou cerca de 884 milhões em sua operação, mas pagou 1,5 bilhão aos acionistas. A conta simplesmente não fecha. Existe um buraco de mais de 600 milhões de reais. A pergunta se impõe de forma inevitável: de onde veio essa diferença colossal? Se o negócio principal não gerou caixa suficiente para cobrir essa distribuição massiva de lucros, qual foi a fonte alternativa de recursos? A resposta para essa pergunta revela toda a estratégia por trás do dividendo de 27%. Este gráfico deixa a situação visualmente incontestável. A barra azul, representando a geração de caixa operacional, é significativamente menor que a barra laranja, que representa o total de dividendos pagos. Existe uma lacuna enorme entre o que a operação gerou e o que foi distribuído. Então, o ponto crucial é: como essa lacuna foi preenchida? E aqui está a resposta. A Vulcabras foi ao mercado e tomou 639 milhões de reais em novas dívidas. Esse dinheiro, somado à geração de caixa operacional, foi o que permitiu o pagamento do dividendo de 1,5 bilhão. Portanto, aquele yield de 27% não foi financiado exclusivamente pela performance da empresa, mas em grande parte por um aumento do endividamento. Com isso, a alavancagem da empresa, que era próxima de zero, subiu para 0,9 vezes a dívida líquida sobre o EBITDA. A empresa ficou mais arriscada para pagar um dividendo extraordinário. Agora que desvendamos o que aconteceu, é hora de ajustar as expectativas. Com base nos dados recorrentes e sustentáveis, qual seria uma avaliação mais justa para a Vulcabras e qual dividendo se pode esperar para o futuro sem artifícios? Vamos aos números mais realistas. Vamos começar pelo múltiplo de avaliação. Como vimos, o preço/lucro recorrente é de 9,8. Este é o número que reflete a real capacidade de geração de lucro da operação. É com base nele que uma análise séria deve avaliar se a ação está cara ou barata, e não no múltiplo aparente de 4,8 que foi contaminado por um ganho pontual. E quanto ao dividendo sustentável? Se a empresa adotar uma política de distribuir entre 60% e 80% do seu lucro recorrente, o que é uma prática saudável e comum, o dividend yield ficaria na faixa de 6% a 8% com a cotação atual. Este é um retorno excelente e, mais importante, é um retorno que a operação da empresa tem capacidade de gerar ano após ano, sem precisar se endividar para isso. É um número sólido e realista, muito diferente dos 27% pontuais e financiados por dívida. Chegamos ao final da nossa análise. Vamos agora consolidar tudo o que descobrimos e montar um resumo equilibrado sobre a situação da Vulcabras, destacando tanto seus pontos fortes quanto os pontos que merecem a atenção do investidor para não cair em armadilhas. Então, o que devemos levar desta análise? A Vulcabras é uma empresa com qualidades inegáveis. Ela opera com margens de lucro altas, mostrando eficiência, e consegue um ótimo retorno sobre o capital que investe, o que é sinal de um bom negócio. Mesmo com o aumento recente, sua dívida ainda está em um nível bem controlado. Por outro lado, há pontos de atenção cruciais.
A desaceleração no volume de vendas precisa ser monitorada de perto, pois o crescimento não pode depender só de preços para sempre. É fundamental olhar sempre para o lucro recorrente, não o contábil. E, principalmente, entender que o dividendo gigante foi um evento único, não sustentável e financiado por dívida, e não a nova realidade da empresa. Essa foi a nossa desmontagem dos resultados da Vulcabras. Uma prova de que, no mercado financeiro, é preciso sempre ir além das manchetes. E agora, qual a opinião sobre essa análise? Deixem aí nos comentários. E não se esqueçam de se inscrever no canal para mais análises como essa. Um forte abraço e até a próxima!